Então, Desculpa, eu estava no mute. tá bom já. Que Jesus nos envolva, né? Em mais, nós estamos trabalhando alguns temas da quinta parte do livro de Leon Denis, e cada dia, né, nós temos trazido um pouco da reflexão sobre esse caminho reto do Evangelho. E hoje a gente vai trazer o capítulo da caridade e do amor, que está ali juntinho, mas a gente vai falar um pouquinho além, né? O que é, a gente fala muito de autoconhecimento, e aí a gente já buscou autoconhecimento, já até sabe onde temos que melhorar, mas não fazemos a nossa autotransformação. E o que Denis traz aí nessa parte que representa o Evangelho é que o amor e a caridade precisam estar em nós transformados. E aí eu lembrei de uma história desse livro, quando a gente quer o negócio fica lá em cima, né? Contos É, desta e do outra. É, o Jorge sabe bem isso. Contos desta, quer aproveitar bem a tela e se perde. Contos desta e de outra vida, que é do irmão X, né? Humberto de Campos. No capítulo 13 tem uma história que representa muito bem esses dois capítulos de Leon Denis, né? Eu vou contar rapidinho a história, porque, como eu falei para o Jorge, o texto é tão bom que a gente pega tantas partes e tem que tomar cuidado para não ficar cansativo, né? O capítulo 13 é a única dádiva. Então, começa a história dizendo que o Simão Pedro, ele andava muito cansado, porque ele ia levar as coisas, né? 20 dias lá junto ao povo, doando o que eles precisavam, e chamaram ele de ladrão. Então ele estava muito bravo. E aí ele fala para Jesus que ele não é ladrão, que isso é uma ingratidão e que ele estava muito triste. E Jesus fala se a consciência dele acusava ele para ele estar tão magoado. Ele diz que não, mas que ele estava muito cansado, porque 20 dias na multidão pesam muito mais do que 20 anos de serviço na barca. Quer dizer, pescar sozinho lá no meio do mar cansa menos do que estar ali perto de alguns irmãos, né? E aí e ele fala, mas Jesus, eu aliviei os enfermos, ajudei os necessitados. E aí Jesus fala para ele o que que ele fez, né, ao longo desses dias. Então aí ele começa a citar no texto assim: da onde você trouxe as moedas? Ah, foi Joana de Cusa que deu. E as túnicas, né? Ah, veio lá de Carpo. E os ungüentos para passar nas feridas, ah, veio da casa de Zaqueu, os peixes das pescas dos pecadores, o trigo também da seara de Zaqueu. Aí Jesus explica assim para ele: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio, de mão em mão. Quer dizer, passa de um para o outro. Ninguém pode dar, em essência, este ou aquele patrimônio do mundo, senão Deus, o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. Então, veja, se eu tenho hoje a minha aposentadoria, né? É um recurso emprestado pela criação. Eu fiz por merecer, sim, mas é um recurso que eu tenho e que ele pode passar de mão em mão, como fazia Pedro, levando esses mantimentos, esses remédios para a pessoa. Ele diz: e se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. Então, ele estava sofrendo. Mas o que ele ganhava para passar para o outro não é caridade se não tiver o amor, o entendimento de que aquela pessoa foi ingrata ou te xingou porque ela está numa fase da vida dela. Então, a nossa única dádiva dentro da caridade é o amor. E por isso eu usei o termo autotransformação. Porque o que que Jesus está dizendo? Para nós ofertarmos aos outros uma versão melhor de nós mesmos, a versão mais caridosa e bondosa. O tema da palestra passada, paciência, bondade, doçura. Esta é a base da caridade e do amor. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Como Jesus, qual era o sentido da caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão. Então, veja, benevolência é bondade. Indulgência é misericórdia, né? Pelo outro. E perdão são as desculpas. Aonde aí está dizendo que é casaco, arroz, feijão, né? Então, veja, o que fica, que passa de sítio em sítio, que passa pelas nossas mãos, é esta ação, é dessa autotransformação que a gente vai falar. É um processo de transformação, né? Porque nós não fomos
ensinados, né, tratados assim. A nossa cultura diz muito da ingratidão, de fazer e receber, né? E aí nós temos, quando Emmanuel, eu já falei para vocês dos dois Adãos, a gente vê aonde é o cerne do nosso processo de transformação. Quando lá naquele jardim maravilhoso, Adão, uma história, né? A gente sabe que é uma história, disse assim: Pai, que seja feita a minha vontade. E comeu o fruto, e a gente sabe da história toda. O que que tem nessa frase, que seja feita a minha vontade? Os temas que nós estudamos de Leon Denis no Evangelho: o egoísmo, o orgulho que está junto com a pobreza e com a riqueza. E temos no mesmo jardim florido alguém que é exemplo para nós, nosso irmão, que estava num momento complicado, sabendo que ia passar por uma situação difícil, e disse o quê? Pai, que seja feita a vossa vontade, né? E aí a gente vê os temas que nós trabalhamos até agora de Denis para o caminho reto: fé, esperança, consolação, doçura, paciência, bondade, e hoje caridade e amor. Então, é o nosso devir, entender que estamos no universo, temos as leis de Deus, e essa caridade e amor tem que ser compreendida neste contexto. E aí, Leon Denis traz lá no livro Caminho Reto, que a gente está falando, no 5º capítulo, após a morte, ele fala assim: ao encontro das religiões que são exclusivistas, elas determinaram que fora da igreja não há salvação. E isso é um ponto de vista humano, né? Decidem a sorte dos seres na sua vida futura. Kardec não, ele traz as palavras: fora da caridade não há salvação. E o que ele está? Efetivamente, os espíritos estão ensinando que a caridade é uma virtude por excelência e que só ela nos leva a caminhos mais elevados. Então, que seja feita a minha vontade não é caridade, né? É necessário amar. E todas as nossas palestras a gente diz que a gente vai amar o próximo, que é nas relações com o outro que a gente cresce. Então, assim, ó, repetem as palavras do Cristo que condensou a lei mosaica no amor ao próximo. Então, o maior papel da caridade, para a gente conversar hoje, em cima dos dois textos, tanto de Leon Denis como que Kardec traz, é a nossa autotransformação. Eu já tenho o autoconhecimento da minha má inclinação, mas como eu estou fazendo essa autotransformação? E quando eles trazem o hino à caridade, tá lá, olha. Ainda que eu fale a língua dos anjos, a gente conhece até a música, mas não ame os meus irmãos, sou um sino a ressoar se não tiver caridade em mim. Amor ao próximo. Se eu conhecer todos os mistérios, mas não ame os meus irmãos, sou como metal a ressoar se não tiver caridade em mim. Se a minha fé transpuser montanhas, a montanha do orgulho, da vaidade, né? Mas esqueça os meus irmãos, nada vale, nada eu sou, se não tiver caridade em mim. A caridade tudo sofre, tudo crê. Então, olha como estava sofrendo nosso irmão Simão Pedro. Tudo espera, tudo suporta. Chamaram ele de ladrão, ele achava que todos eram ingratos, né? Não se pensa mal, nunca se irrita, porque se não tiver amor, a única dádiva, eu não sou, eu nada sou. Agora vemos como espelho, mas vamos ver face a face. Hoje a gente quer alguém refletido ali, né, no espelho. Agora a fé, agora a esperança, mas a maior é sempre a caridade. Então, o maior papel da caridade diz respeito ao outro, ao indivíduo, mas vai além das funções de auxiliar com o manto, de consolar com a comida e de fortalecer lá com as moedas ou com o unguento que ela deu. Vai muito além da caridade material. Ela é muito necessária, ele mesmo vai falar aí no texto, mas ele fala dessa caridade de estar perto, de compreender que o outro está no patamar dele de evolução. Então, ele fala: ela, a caridade, terá a função de transformar aquele que se faz servidor da caridade que o Cristo nos ensinou. A caridade, em todos os textos, ela é o remédio para os nossos problemas e para as nossas dores. Se eu estou muito triste com uma doença, muito triste com o meu desemprego, com as relações, basta eu fazer o bem, que é um remédio salutar para a minha alma. Isso está lá no capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação, quando Kardec vai explicar, né, a importância da caridade, não pensar que fora da igreja, porque quando fala fora da igreja, cada igreja está puxando a sardinha, vamos dizer assim, para o seu lado.
Então, ela acaba separando os homens, né? Olha lá, ela fala, longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de citá-lo ao amor de irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os diferentes grupos que estão ali. Mesmo lá, parente e amigos, né? Desprezando a grande lei de igualdade até perante o túmulo. O que a gente que já participou de outras religiões escuta é para ajudar dentro da religião, né? Então, fora da igreja, não. É fora desta caridade que nos faz tão bem. Então, ele fala: fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a maneira por quem adore o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros, e esta é a verdade que a gente busca no Evangelho. Então, gente, onde há caridade, a humildade, a bondade, a paciência, a doçura que o Jorge trouxe, a disposição para o perdão, porque benevolência, indulgência e perdão caminham juntos, é uma virtude universal, é esse caminho reto para o termo que as igrejas usam, salvação. Embora o Espiritismo vai falar que salvar-se é o progresso, né? A gente sabe disso. Então é preciso desfazer-se dessas algemas da materialidade fora da igreja, né? E dos vícios, né? Dessas rituais que nos mandam fazer. Só assim, se norteando pela caridade, é que o homem vai buscar esse caminho do progresso, dessa libertação aí. Não é a igreja e os seus rituais que salvarão o homem, e sim a sua postura virtuosa, inspirada no quê? Na caridade. Então, os espíritos, Jesus, como exemplo, nos fala isso, né? Que fazendo o bem, saem eflúvios de luz do seu coração, da sua alma, e você se fortalece. Isso é muito importante sempre lembrar. Então, ele trata aí como os dois fundamentos, mandamentos fundamentais, o amor e a caridade. O que, que o espírito precisa, né? Para se salvar, como eles colocam lá como salvação. E lá no capítulo 4, 15, né? Do Fora da Caridade, item 4, está dizendo assim: que Jesus nos traz os dois mandamentos: amarás a Deus de todo o teu coração e tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eis a lei, né? Então tá lá no item 5, caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. No Espiritismo, todos seremos salvos, cada um no seu tempo. Caminhos mais curtos e mais longos, nós estamos falando de caminho reto, de caminhada, dependendo da nossa caminhada e do nosso progresso. Aí eu coloquei aqui, ó, para se salvar, lembrei da parábola do bom samaritano, quando Jesus pergunta, né, qual dos três homens, né, ajudou mais ali, né? Então, o samaritano que foi misericordioso com ele. Aí Jesus fala o que para eles? Vai e faça o mesmo. Quer dizer, Jesus está ali. Deu o exemplo de três homens que passaram por aquele senhor machucado. Um virou do outro lado, o outro não quis saber porque não era da igreja dele, e o outro parou e ajudou este irmão. E também aquela passagem quando eles falam assim: Senhor, quando vimos o senhor com fome, né? Ele fala: porque tive fome e me deram de comer. Tive sede de beber, era estrangeiro, me hospedaram. Estava nu, me vestiram, lembra? Fiquei preso, foram me ver. E eles perguntam: Senhor, quando foi que teve fome? Quando foi que teve sede? Quando esteve preso? O que que Jesus responde? Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequenos irmãos, a mim fizeste também. O que que é isso, né? A verdade, fora da caridade. O que que ele está falando aí? O amor que nós temos pelo outro. Não importa se vão nos xingar de ladrão, o exemplo lá de Simão, que estava aprendendo também, assim como nós, ele é muito claro, né? Ele se magoava, ele trabalhava, trabalhava tanto, mas era melhor ficar pescando 20 anos do que atender quem xingasse ele de ladrão. São todos que nos xingam de ladrão? Não. Em que etapa está aquele irmão? É isso que Leon Denis vai nos trazer. Ele vai nos mostrar a dificuldade do próximo e por que que a gente tem que fazer a nossa autotransformação. Ele fala assim: efetivamente, os espíritos ensinam-nos que a caridade é uma virtude por excelência e que só ela nos dá a chave para destino mais elevado. Então, se eu não faço, eu tenho que pensar nessa universalização da salvação, né, de uma vida futura melhor, que é a minha postura moral.
É o ritual exterior que a igreja prega ou é a postura moral, a minha postura moral diante do meu semelhante do próximo, né? Então, o capítulo 15 de Kardec traz lá essa proposta universal da caridade está ao alcance de todos e é o ponto central do espiritismo. A postura moral é o nosso caminho reto. A igreja e seus rituais não vão determinar a nossa evolução e o nosso progresso. Não é crítica à igreja, né? É crítica àquela igreja que se fecha em ajudar só o seu próximo mais próximo, né? E os espíritos, eles nos atestam esses fatos. Eles trazem todas essas mensagens que nós estudamos aqui. Se nós formos pegar o livro A Gênese lá, ele fala da autoridade dos ensinamentos dos espíritos baseados em tudo que Jesus falou e exemplificou. E aí Denise fala assim: é necessário amar os homens, aquilo que nós lemos no capítulo 15. Assim repetem eles as palavras em que o Cristo havia condensado todos os mandamentos da lei mosaica. Mas os espíritos objetam, eles fazem umas aspinhas aí. Os homens não se amam. Muita maldade aninha-se neles e a caridade é bem difícil de praticar a seu favor. Por quê, gente? Porque nós justificamos as maldades dos homens, né? Se é o filho do vizinho que mata, a gente quer preso, mas se é o nosso filho, vai ter mil e uma desculpa, né? Ah, ele roubou porque ele está passando por um problema. Por que que a gente justifica a maldade dos homens? Para fugir da caridade, para fugir do olhar ao meu irmão, porque somos todos filhos do Pai. Não queremos buscar a caridade e amor. Jesus, no entanto, nos ama sem estarmos despertos. Do jeito que nós somos, ele está nos amando. Então, quando formos lá no futuro atingidos por esse amor que Jesus falou ali para Simão Pedro, nós despertaremos, saberemos amar sem exigências, como Jesus, quando estava ali, nós estávamos ali jogando pedra na cruz, como a gente fala, o que que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É a história do Simão lá, né? Aquele que o chamou de ladrão devia estar com muita dor, muito cansado, né? Então, pai, perdoa, ele não sabe o que faz. E continua dando a sua única dádiva, que é a sua entrega, o seu amor e a sua mão ali na caridade. Isso que Jesus nos mostra é o amor entre irmãos, esse amor incondicional que a gente busca na transformação. Lembrei que no livro Fonte Viva tem um texto, nós já citamos aqui, a cortina do eu, né? Eles falam assim: por que todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo? Por quê? Porque a gente busca as coisas para nós, a cortina do nosso eu, né? E não o que Jesus nos ensinou. Então ele fala assim, Emmanuel, tá? Por trás da cortina do eu conservamos lamentável cegueira diante da vida. Amamos a nós mesmos refletidos na criatura. O hino da caridade fala espelho no espelho, né? Depois será cara na cara. Amamos a nós mesmos refletidos na criatura. Enquanto agem como queremos, amamos. Se fazem diferente das minhas projeções nela, eu passo a não amar, né? Então, um exemplo claro, quando o filho cresce e vira adolescente, pronto, a briga começa, né? Então, ele cita aí, ó, que a antiga lenda do Narciso, aquele que se amava, um dia se viu no lago e se amava tanto que pulou para pegar a sua imagem e morreu afogado, né? Então, a antiga lenda de Narciso permanece em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção, né? Ou gostamos, ou nos amamos muito e somos muito egoístas, ou ainda somos um pouquinho egoísta. Em tudo, em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Aí o texto acaba dizendo assim: em todos os passos da luta humana encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Então, não é aquilo que a gente fala, ignorância, falta de estudar, né? Porque, infelizmente, cada um de nós, de maneira geral, vive à procura do eu mesmo. É uma verdade, né? Quando a gente falou de egoísmo e de orgulho. Entretanto, graças à bondade de Deus, bate aqui na gente o sofrimento, a morte nos surpreende na experiência do corpo e depois outro corpo, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade. Um dia meditaremos sobre esses temas, um dia seremos humildes, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus em favor da nossa própria felicidade, né? Então, buscar a caridade, que é a ajuda do próximo,
nesse ímpeto de doar o nosso amor sincero, independente do que pensem de nós, é lutar pela nossa própria felicidade. É a busca da autotransformação, sair do egoísmo. No diálogo de Jesus com Pedro no Boa Nova, Jesus também fala da renúncia, porque Pedro pergunta assim, novamente, Pedro, ó, e o que fazer, né, com os que nos são ingratos, né? Aí ele fala assim, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio como ato de dar a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. O que ele está dizendo aí? Que a pessoa pode até, você fez, ela foi ingrata, mas e a alegria quando você deu aquele abraço no dia que ela estava chorando? E a alegria quando você deu aquele prato de comida quando ela estava com fome? Esses eflúvios de caridade, eles nos fortalecem. Então ele fala lá, ó, jamais nos poderiam privar da alegria infinita que lhes haver dado algum dia. Então, algum dia, mesmo sendo ingrato hoje por tudo que eu fiz me trouxe alegria. Isso é caridade e amor. Então, pensar na ingratidão é pensar, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, porque o meu amor por ele ainda é vivo, né? Então, ele fala aqui que renunciar um grito, uma briga, é uma caridade, é uma essência. E essa essência de amor e caridade, ela não se nutre de retorno. A gente acha que a pessoa é ingrata porque a cortina do eu é orgulhosa e quer que a pessoa retribua. Então, se a gente for pensar que o vidro de perfume é o primeiro a se beneficiar com o cheiro de perfume, esse cheiro gostoso, encheu primeiro o vidro. O amor beneficia primeiro a nós. O que que ele quis dizer na renúncia? Ah, mas ele foi ingrato, eu fiz tanto por ele. Quando você fez e deu a blusa que ele estava com frio, a caridade encheu o seu vidro de perfume, a sua alma. Então, a nossa alma é uma ânfora, como ele diz no texto, do amor. É um vaso de amor, que é primeira a se perfumar quando faz a caridade. É para você. A autotransformação é a gente remover essa condição, esse senão, né? Ah, senão não vou fazer mais nada por ele, senão ele me explora de novo. Então, remover isso. Jesus mandou amar até os inimigos, é diferente. Claro que é, porque a gente pode não esquecer a dor, né? Mas passa. Mas vibrar pelos inimigos e não desejar o mal já é amor. Se eu não consigo conviver, se foi muito difícil, né? Jesus nos ensina o quê? Vibrando por ele, você está fazendo uma caridade para o seu coração e para o dele. Então, isso é ser sensível ao outro, é ver naquela natureza bruta que um dia os potenciais irão desabrochar. Nos nossos estudos de quinta-feira, a gente está estudando, a gente estudou a caminhada, né, de subir aos anjos e descer aos demônios. Aí nós brincamos que num dia nosso acontece alguma coisa que a gente desce assim, né? Desmorona, a gente esquece todos os nossos ensinamentos e desce aos demônios, como o texto diz. E quando você faz a caridade, dar, ajudar, né? Ali a pessoa estava precisando de emprego, você indicou, isso faz, enche o nosso coração. Pense, sintam a sensação boa de quando você faz uma caridade. Este é a essência, o perfume que nutre a tua alma. Por isso vale mais a pena fazer o bem, tentar subir sempre aos céus e meditar para não descer, né, aos infernos. O que está por trás de não conseguirmos amar? Aí Denise fala assim, ó. Se assim julgamos, não será porque nos é mais agradável considerar unicamente o lado mal do seu caráter, dos seus defeitos, paixões e fraquezas, esquecendo muitas vezes que disso também não estão isentos o que, se eles têm necessidade da nossa caridade, nós não precisamos menos da sua indulgência? Eu falo do outro, mas eu não sei como o outro me vê. Então, quando eu penso, o outro está fazendo isso e eu posso fazer pior, então vou perdoar, isso é caridade. Tá vendo? Não há julgamento, né? Por que não ver? Por que está por trás, né? O que está por trás se não conseguirmos amar? Porque a gente não vê com clareza o meu orgulho, o meu egoísmo. Preciso ver a minha pequenez. Somos tão pequenos quanto esse irmão que nós estamos julgando. A nossa incapacidade de amar nasce do desconhecimento das nossas imperfeições, igualzinho o Narciso, né, lá.
A beleza estava ali só na reflexão dele. Somos duros e inflexíveis, né? Aí a gente tem a situação de Jesus, né? Lá, quando lavou os pés, ele falou assim: aquele que muito ama, muito se perdoa, mas aquele que pouco ama, pouco se perdoa. Então, olha que interessante, quando o Denis fala aqui que não é menos agradável você pensar o defeito, as paixões, a fraqueza do outro e esquecer que você também pode ter tudo isso. Então, a capacidade de amar, ela está atrelada ali à capacidade de perdoar. Quanto mais vaidoso eu sou, mais Um orgulhoso. minuto. Obrigada, Jorge. Eu estou mais cego às minhas imperfeições e, consequentemente, à capacidade de amar. É por isso que vem o sofrimento, como aprendizado. Agora, se eu sou caridoso, como você está falando aí, eu tenho muito mais facilidade de perdoar. Então, eu preciso buscar essa autotransformação. Antes de falar do outro, olhar ali no Narciso, né, na história do Narciso, e ver se isso não está refletido em mim, né? Buscar essa autotransformação. Eu sendo mais caridosa, eu dando sem intenção, tudo isso é a busca pela autotransformação. Então, Leon Denis vai falar assim, né? Se desejarmos ser caritativos como devemos ser em nosso próprio interesse, olha que interessante, e no da ordem social, não deveremos inclinar-nos a precipitações sobre os nossos semelhantes, a maledicência, a difamação. Não deveremos ver no homem mais do que um companheiro de provas ou um irmão na luta pela vida. Vejamos os males que ele sofre em todas as classes da sociedade. Olha isso. Se a gente olhar para aquele irmão que tem uma história, né, e tem um sofrimento, o nosso olhar é outro. E aí a gente lembra de Mateus, olha lá, tem um cisco no olho e no dele tem uma trave. Isso leva a gente à maledicência, à difamação, muitas vezes do outro. Então, isso é a busca da autotransformação. Eu lembrei que ele até cita, Denise até cita Vicente, São Vicente de Paulo, ele disse assim: muita paciência com os hóspedes de Jesus, eles são exigentes. Ele tinha, lembra os orfanatos, né? Para cuidar das crianças e atendia quem chegasse, ele dizia para termos paciência com os hóspedes de Jesus, porque eles são exigentes. Quer dizer, eles estão dentro do momento deles e do aprendizado deles. Qual é a busca da nossa autotransformação? Não reclamar. Isso faz bem para nós, antes de fazer bem para o próximo, né? Aí ele continua assim: quem não oculta um queixume, quem não tem um desgosto no fundo da alma, quem não suporta o peso das mágoas e das amarguras? Pensa nesse irmão. Se nos colocássemos nesse ponto de vista para considerar o próximo, em breve nossa malquerência transformar-se-ia em simpatia. Todos têm uma fragilidade com a qual não sabe lidar. Tem uma mágoa, uma ingratidão, uma situação de covardia, né, que aconteceu, ninguém está isento. Então, a gente fala muito da busca do autoconhecimento, mas a gente não busca a autotransformação, que é olhar para o outro e falar, ele é assim porque ele tem alguma coisa, né, uma mágoa, alguma coisa ele tem. Então, Simão Pedro, ele não aprendeu com Jesus que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, se a gente olhar para o outro pensando que aquilo é uma fragilidade dele, é uma mágoa, uma dor que ele tem. Ele não é malvado, né? Ele não é perverso, ele é mais frágil do que perverso. Então, a criatura, aquele irmão, às vezes não sabe lidar com a sua dor. E aí ele acaba traduzindo as suas ações pela agressividade ou pela individualidade. A gente viu o próprio Simão Pedro, né? Bravo porque tinham chamado ele de ladrão e querendo ficar sozinho, não trabalhar mais. Ele mesmo passa por aquela situação de negar Jesus, né? E aprendeu muito com o arrependimento. Quando a gente vê Paulo voltar do deserto, quem que acolhe, né? E fala, não, Jesus não nos ensinou isso. A transformação desse irmão é um modelo para nós. Então, à medida que somos esclarecidos através dessa dor, ou pensa que ele não sofreu aqui, quando ele negou Jesus, nós vamos ver além do nosso egoísmo. Então, o homem é mais frágil. Jesus falou isso para ele antes de tudo isso acontecer, né? No mesmo dia, parece. O homem é mais frágil do que perverso, já preparando o nosso irmão, né? Então, esse olhar de compaixão para os nossos irmãos é caridade. E aí, Denise fala: quantas dedicações obscuras entre esses irmãos, quantas lutas heróicas e perseverantes contra a adversidade. A gente vê
o negro, né? Essa luta, né? Do negro, da raça, da religião, né? Meditamos sobre as inúmeras famílias que medram sem apoio, sem socorro. Aí ele vai falar tudo que a criança sofre, tudo que a mulher sofre, os idosos, os pobres, os carentes, tudo que nós não precisamos nem ler, que a gente já sabe. E aí ele pergunta: não deveria o ocioso opulento envergonhar-se de ostentar riquezas no meio de tanto sofrimento? Que responsabilidade esmagadora para ele se, no seio da sua abundância, esquece estes a quem oprime, né? Então, é muito bonito, né? Falando aí do auxílio ao próximo, descrevendo este nosso olhar compreensivo ao outro, o respeito, como eu falei, pela cultura, pela raça, pela religião. Isso é caridade, porque eu passo a ver o outro como meu irmão, e aí desabrocha em mim o amor, aquele mesmo que a gente tanto fala de Jesus, né, do Cristo, olha lá, arrancá-la desse pântano lodoso, né, reaquecê-la, esclarecê-la, fazendo-a subir de degrau em degrau a escada da reabilitação. Eis a grande tarefa. Tudo se purifica ao fogo da caridade. Era este fogo que abrasava, né, Jesus, o coração de Jesus. Aí ele fala assim, ó, ele cita vários, eu coloquei aqui, mas cita o que eu citei lá do bispo, né? Amaram sem senãos, trouxeram muitos irmãos mergulhados no pântano da matéria, quantos regenerados graças à caridade. Esse é um texto dele, daquela época dele, né? Mas a gente pode pensar hoje em outros, né? Ah lá, não desistiram dos infelizes do mundo. Esse fogo abrasador de Jesus é um fogo purificador daquele pântano que do lodo sai uma flor linda, né? Então, Cristo enxergava além, né? Não via aquele Saulo fanático, né? Via um coração em potencial do Paulo. Não via a Madalena nos prazeres carnais, via aquele coração sedento de amor, o olhar dele. Eu falei do Vicente de Paula, né? Então, Leon Denis fala, Cristo, ele vai exemplificar esses que amaram sem senões. Vicente de Paula, Fênelon e muitos outros. Aí a gente pode pôr o Chico, né? A irmã Dulce, quantos aí nós já conhecemos, né? Ele fala, para eles, para esses irmãos, a dor é como uma iniciação na arte de consolar e aliviar os outros. Sabem elevar-se acima dos seus próprios males para só verem o dos seus semelhantes e para procurar remediá-los. Daí, os grandes exemplos dessas almas que ele citou, que, assediadas por tormento, por agonia dolorosa, encontram ainda os meios de curar as feridas dos que deixam vencer no combate da vida. Então, eu coloquei aqui o Chico Xavier, que ele fala assim, né? Errei aí, né? Esquecia dele mesmo para enxugar a lágrima dos outros, né? Ele também tinha os problemas dele, né? Mas ele enxugava a lágrima dos outros. Isso dava força para que ele fizesse mais e mais pelo outro. Por isso que a caridade e o amor são verdadeiras ferramentas para aquecer o nosso coração e nos fazer viver melhor e mais felizes. Emmanuel diz: quando plantares a alegria de viver no coração que te cerca, nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Por isso do caminho reto, por isso da nossa caminhada, por isso de compreender a importância daquele abraço que o nosso irmão está precisando, né? E ele fala da caridade material, que vai atender a um certo número de pessoas, e fala da caridade moral, que tem que abranger todos os que participam da nossa existência nesse mundo. O bom dia para o vizinho, o pão para aquele que está com fome, né? Não mais consiste em esmolas, porém em benevolência, que deve envolver todos os homens, desde o mais bem dotado em virtude até o criminoso, e bem assim regular as nossas relações com ele. Então, se a gente fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio material, você tem um sorriso, um abraço, um ombro amigo, uma escuta atenta ou só o silêncio. Só o silêncio. É isso que é abraçar, né? Aí, como Jesus está abraçando. Então, seja qual for a sua visão religiosa, se tem amor, a caridade sempre estará à disposição de um irmãozinho necessitado. Ele fala que a verdadeira caridade é paciente, indulgente, não se ofende nem desdenha pessoa alguma, é tolerante, mesmo procurando dissuadir, o faz sempre com a doçura que o Jorge trouxe a semana passada, sem maltratar e sem atacar ideias enraizadas. Você vai discutir
com seu vozinho, com seu pai, com a sua mãe, que aprendeu daquela forma e não vai mudar? Não, isso é amor, isso é caridade. Compreender o outro. Sejamos mais prontos a excusar do que a censurar. Evitemos, portanto, qualquer apreciação pelo lado mal. É melhor silenciar, não ver e até calar do que ir na contramão desses irmãos, né? Retenhamos em nossos lábios qualquer palavra mordaz que esteja prestes a ser proferida, porque de tudo isso depende a nossa felicidade. Então, olha que interessante, né? O homem caridoso, ele diz que poucas vezes cairá conosco assistência material, mas que a assistência moral, ela acorda com a gente, vai dormir com a gente. É tratar bem o outro, né? Então é pensar que eu já auto me conheço, agora eu preciso me auto-transformar diante desse texto maravilhoso de Leon Denis. Ele fala assim, o homem caridoso faz o bem ocultamente. E aí eu lembrei, lembra? O que a vossa mão faz, a outra não precisa saber? O amor não quer reconhecimento do mundo. Não dependemos de aplausos. Ele é humilde. É isso que Jesus fala. Nessas condições, a ingratidão e a injustiça não podem atingir aquele que for caritativo. Ele faz o bem porque é o seu dever e sem esperar nenhuma recompensa. Não procura oferir vantagens, é generoso sem cálculo. Se a gente pegar a questão 938, que fala se as decepções nossas que vêm da ingratidão não serão um jeito de endurecer o nosso coração e fechá-la à sensibilidade. A resposta dos espíritos. Fora um erro, porquanto o homem de coração, como diz, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Faça o bem hoje, você não vai receber daquela pessoa que você está fazendo bem, né? Primeiro que seu coração se inunda desses eflúvios que te faz bem. E segundo, que você tem ali um anjinho da guarda daquele irmão, pensando em você, rezando por você. Isso só vai nos fazer bem, é um envolvimento com a espiritualidade. Então, não vou fazer porque é ingrato. Não, faça. Todo o texto de Denis é para que a gente faça. E não é preciso dinheiro para fazer caridade. Aí aqui ele fala do denário da viúva, né? E ele vai falar que mesmo o pobre mais pobre ainda tem que auxiliar um que é mais pobre do que ele. Olha que interessante essa frase. Então, ele fala daquela viúva, não daquele monte de fariseu levando sacos de dinheiro, mas a viúva só tinha aquele dinheirinho ali, né? Não é para a gente dar o que sobra, né? É para a gente dividir o que tem, e a divisão desse lado moral da caridade é o que de mais bonito tem na palestra de Leon Denis. Então, ele fala assim, ó, há males sobre os quais uma amizade sincera, uma ardente simpatia ou uma afeição operam muito mais do que muitas riquezas, né? A divisão daquele pedaço de pão que você tem, daquela sua comida hoje com aquele amigo que não trouxe a marmita e você sabe que alguma coisa está acontecendo ali. Aí ele finaliza que a caridade, sempre doce e benevolente, reanima corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, inundantes do amor. A gente começa a praticar a caridade perto de alguém que não gosta disso, e a gente viu muito isso trabalhando na fraternidade, em uma escola, né? Pessoas que não dividiam nada, e de ver a sua ação, o coração endurecido vai amolecendo, daqui a pouco aquela pessoa está entrando no ritmo do grupo, sabe? Então, olha que interessante que ele fala, que a caridade ela é tão doce e benevolente, como a palestra que o Jorge trouxe, que ela vai reanimando, por isso trabalhar a doçura, a paciência e a bondade. Porque esses corações que estão ao nosso lado endurecidos, eles vão sendo desarmados, ou seja, nós também estamos mudando a caminhada do nosso irmão. Isso é caridade moral, como Jesus com toda a sua paciência junto a Pedro. E aí, essa frase não é de Denis, é de Emmanuel, daquele primeiro texto que eu li, da Cortina do Eu. Ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possuir a favor os atos de amor ao próximo. Então, nós somos modelo no que se refira à compensação e ao auxílio fraternal. Vamos pensar nesta mudança, né? Como ele falou, da hora que acorda até o fim, um elogio, uma ação positiva,
que você está sendo modelo. Essa é a autotransformação que a gente precisa buscar para esses dois temas, amor e caridade. E aqui a gente deixa esses textos maravilhosos de Denis em poucos parágrafos e falando para não ficar muito longo, mas vale muito a pena a leitura completa deste caminho reto. Nós ainda temos alguns capítulos sobre estudo, muito interessante, mas caridade e amor é um tema que a gente deveria falar sempre, né? Principalmente no exemplo aí de Simão Pedro junto a Jesus, né? A nossa doação de coração. E é isso, gente. Que assim seja, graças a Deus.